a mediocridade do evangelho atual. Mateus capítulo 24. Neste tempo, muito hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Haverá escândalo na face da terra. Muitos hão de escandalizar, há de trair, há de odiar uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas. Agora nós temos aqui Jesus nos mostrando algo que irá acontecer. O que irá acontecer? Escândalos e muitos falsos profetas se levantando. Ele nos aponta para uma época de dificuldade espiritual, onde muitos irão se autodenominar Jesus o Cristo. Muitos irão correr para um lado e para o outro atrás desse Jesus. Ele fala de rumores de guerra e de guerras e de tantas outras catástrofes que seria o fim dos tempos. Ele diz: não se preocupe, ainda não é o fim. E uma dessas características do fim dos tempos seria o escândalo. E ele diz que se levantaria muitos falsos profetas. Em seguida, em consequência, ele diz que enganarão a muitos. Então, o objetivo desses falsos profetas serão concretizados. Muitos serão enganados. A multiplicação da iniquidade esfriará o amor. Quase todos se esfriarão. O seu amor será esfriado. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus está nos alertando para nós que estamos vivendo os últimos dias, o tempo final, o fechamento da era da igreja gentílica, para então a concretização da volta de Cristo. E ele já nos alertou pela sua palavra que nesse tempo final se levantariam muitos falsos profetas e muitos escândalos ocorreria na nossa caminhada cristã. E agora, amados, essa palavra escandalizar, ela aparece também em Lucas 17, do 1 ao 2, quando ele diz, dizendo aos seus discípulos, falando aos seus discípulos, qual será o tempo desse fim, qual será o tempo da vinda. Então Jesus, ele começa uma narrativa: olha, cuidado para que ninguém vos engane, pois virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos serão enganados, muitos seguirão esses falsos cristos. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerras, mas não tenha medo, fique tranquilo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nações, como nós estamos vendo, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Não será nem as dores, apenas o início delas. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenarão à morte os discípulos, os verdadeiros seguidores de Jesus. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, nesse tempo, gente, hoje, muitos se escandalizarão. Muitos hão de escandalizar. Em Lucas capítulo 1, do 1 ao 2, ele disse aos seus discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daqueles porque vierem. Melhor lhe fora lhe possuírem
ao pescoço um mó de atafona, e se fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Ele alerta os seus discípulos também, dizendo que é impossível, gente, não vir escândalo. Vai vir, vai acontecer escândalo. Tem que acontecer para que a palavra se cumpra. Mas ai daquele, porque vier o escândalo. Melhor fora colocar uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho é muito grande, gente, muito pesada. Amarrar o pescoço e se jogar ao mar, se lançar ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos que querem Cristo. Precisamos entender essa palavra escandalizar. A palavra escandalizar de Lucas capítulo 17 versículo 1, ela vem do grego escandalon, de onde se derivou a palavra portuguesa escândalo, que originalmente se referia à parte da armadilha onde se colocava a isca. Era como se fosse o anzol, onde você coloca a isca para pegar o peixe. Dessa forma, a palavra significa montar uma armadilha no caminho de alguém. Era como se Jesus dissesse assim: olha, muitos irão colocar armadilha e pedra de tropeço para que outros caiam em seu caminho. Mas ai daquele que fizer isso. Ai daquele que fizer isso. Dessa forma, a palavra significa aqueles que colocam pedra de tropeço na vida daqueles que querem ter uma caminhada com Cristo. Colocam obstáculos àqueles que querem ter um encontro verdadeiro com Cristo. A verdadeira pessoa que escandaliza não é aquela que cai em um pecado. Não é porque a pessoa é uma referência no Evangelho, porque é um homem conhecido, é um pastor, um pregador, um missionário, conhecido nacionalmente. De repente ele cai em pecado e as pessoas dizem que isso é um escândalo. Isso não é escândalo, isso é falha humana. Qualquer um está sujeito a tropeçar. Aquele que está em pé, cuide que não caia. Quando a palavra diz é misto que venha escândalo, é impossível que haja escândalo. Ele está dizendo é impossível que não haja pessoas que coloquem pedra de tropeço para as outras caírem. Você é, então, o objetivo, a principal pedra que faz com que o irmão caia, que o outro caia. É isso que ele está falando. Não é em questão porque você fez algo e as pessoas ficaram escandalizadas. Não é isso. É quando nós colocamos pedra de tropeço na vida dos outros. Isso é escandalizar. E ai daquele de que vem o escândalo. Ai daquele. É melhor uma condenação de morte. É melhor buscar o suicídio do que fazer essas coisas. Escândalo é todo ensino, palavra, obra, omissão que incita o outro a pecar. Se você está ensinando a palavra de Deus de forma distorcida, você está escandalizando. Se você é um falso profeta, porque a palavra diz que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Se você é um falso profeta, você é um escândalo para o Evangelho. Se você ensina aquilo que Cristo não ensinou, se você fala aquilo que Cristo não falou, você é um escândalo para o Evangelho. Você está ensinando palavra, você está fazendo uma obra que incita os outros a pecarem. Quando os 70 ou 72, nós não sabemos, temos dúvidas, os tradutores da Septuaginta, do Velho Testamento, que traduziram
a Bíblia para o grego, eles encontraram uma dificuldade no termo hebraico que tinha uma referência ao comportamento moral, um comportamento que levasse à queda moral das pessoas. Eles encontraram uma grande dificuldade quando eles foram traduzir esse termo do original para o grego, quando alguém levantava um comportamento que levasse à queda moral de outro. Então eles se socorreram então da palavra clássica do grego escandalon, que quer dizer obstáculo. Alguém que causava um tropeço, uma pedra no meio do caminho, por exemplo, era um tropeço, escandalon. Por exemplo, se fosse uma casca de banana no caminho de alguém, que fizesse alguém escorregar, isso era escandalon, isso era obstáculo. Então, para traduzir essa palavra que Jesus falou, então eles falaram, naquele tempo, muito hão de escandalizar, muito hão de colocar pedra de tropeços, muitos hão de colocar casca de banana no caminho dos outros, irão trair, irão odiar uns aos outros, e por consequência muitos falsos profetas enganarão a muitos, e por causa disso a multiplicação da iniquidade esfriaria o amor de quase todos. Aqui fala de quase todos e não de todos, graças a Deus por isso. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Oh, glória por isso! Há uma chance para os que perseveram na palavra original de Cristo, para serem salvos dessas afrontas e de tudo que está acontecendo no dia de hoje. Então, Jesus nos alertou. Nesses últimos dias, gente, não se preocupe, vai ter muito escândalo, muitas pessoas colocando obstáculo ao evangelho, e é o que está acontecendo hoje. Hoje, quantos obstáculos nós temos no evangelho? Gente, eu estou cada dia mais indignado pelo que está acontecendo, pela brincadeira que está acontecendo no evangelho, pela molecagem que virou. A libertinagem tomou conta de tudo. Eu não falo de tradições, eu não falo de dogmas humanos, porque tem alguns segmentos que dizem que virou libertinagem, porque as mulheres cortam o cabelo, porque as mulheres usam maquiagem. Gente, não é isso não. A libertinagem que virou hoje foi pessoas, homens, mulheres, colocando pedra de tropeço no evangelho de Cristo. As pessoas hoje estão consultando missionários e pastores igual consultam um cartomante. Olha, eu vim aqui para você orar e revelar para mim. Fracos, não consegue ter tempo de qualidade com o Senhor, não consegue buscar a palavra de Deus, orar, viver na presença de Deus. Aí tem essas casas aí de cartomantes evangélicos, cartomantes gospels. Só faltou ter o búzios e as cartas para ler. Leitura de mão. Gente, presta atenção. A mediocridade do evangelho atual está tão grande que a pessoa não quer ter compromisso com Deus, vive de farra em farra, bebendo, se prostituindo, não quer ter compromisso com Deus, sabe da verdade, mas não quer ter compromisso com Deus, e não sai dessas casas à busca de revelação. E quando chega nessas casas, esses cartomantes gospels só fala aquilo que a pessoa quer ainda. Não, vá, faça aquilo, faça, Deus está contigo e Deus vai te abençoar, Deus está me mostrando. Para com essa palhaçada, gente. Você é uma pedra de tropeço. Essa pessoa não vai ter um encontro com Cristo porque você não tem a coragem de encarar ela e falar que ela precisa de Jesus, que ela precisa se converter, que ela precisa ter um encontro com o Espírito Santo, que ela precisa mudar de vida,
que ela precisa ter uma atitude menos arrogante, que ela não precisa buscar seus próprios interesses, mas o interesse de Cristo. Mas não, os cartomantes gospels, esses falsos profetas que a Bíblia falou que ia ter, fica aí, enchendo a bola desses incrédulos que não querem ter Cristo e fica querendo ouvir uma palavrinha que diz que é de Deus. É de Deus. Eu vou lá, eu vou receber a oração e o que eu colocar a mão vai prosperar, porque foi a profeta, foi o profeta que falou. Escândalo, pedra de tropeço para o outro não entrar no reino. Jesus disse àquele que não deixa a casa, pai, mãe, filho, filha, aquele que não aborrecer sua própria vida por amor de mim, não será o meu discípulo. Vive uma vida banal, mentindo, defraudando, enganando, vivendo de propina, roubando, ainda vai nas casas, vai nas igrejas, porque os cartomantes gospels estão por aí. Eu vim aqui porque eu quero receber uma oração. O que Jesus faria com isso? Igual o jovem rico. Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Uai, meu irmão, obedeça os mandamentos. Tá lá, a lei tá dizendo, obedeça os mandamentos. Deus, Jesus, mestre, eu já faço isso desde a minha mocidade. É? Então vou te falar a verdade. Tem uma coisa para você herdar a salvação. Falta-te uma coisinha só. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem. Vende tudo. Não traga para mim. Não dê para Judas, que é o tesoureiro do grupo. Não traga para o templo de Salomão. Não dê para a igreja, dê aos pobres que precisam. Depois, renuncie a sua vida e me siga, meu irmão. Meu caminho será a cruz, o meu caminho será o Calvário. Eu serei crucificado, eles irão cuspir, eles irão blasfemar, eles irão colocar coroa de espinho, irão me chicotear, irão me humilhar. Eu irei morrer na cruz por ti. E você será salvo dessa mediocridade sua, dessa falsa segurança da sua riqueza, desse Deus que você serve chamado Mamon. Venha e me siga. Você quer salvação? Largue mão disso que você gosta. É isso que é um profeta. É isso que é um homem de Deus. Olha por mim. Tá bom, vou orar. Começa a falar em línguas que eu não sei que língua é. Sei que língua é. Língua inventada, decorada. Ela mesmo, olha, a pessoa que está me ouvindo, ela sabe que é mentira. Ela sabe que ela nunca falou em línguas pelo Espírito, mas ela decorou palavras. Isso é a verdade. É verdade isso que eu estou falando. Se você está ouvindo, aí começa a falar em línguas. Abre a Bíblia, bota o dedo em cima de um versículo. Aqui, ó, Deus está falando. Deus está falando o que, gente? Deus está falando o que, gente? Está aqui a palavra. Nos últimos tempos, muitos hão de se escandalizar. Muitos hão de colocar pedra de tropeço. Irão trair e odiar uns aos outros. Esse terrorista que matou mais de 80 pessoas e feriu mais de 200 na França. Alguns meses atrás, um atirador entrou numa boate e matou não sei quantos, Estados Unidos não sei quantos. Aqui no Brasil, o índice de homicídio aumentando todos os dias. Na cidade de Colinas do mesmo jeito. Hão de odiar, hão de trair uns aos outros. Palavra de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas estão se levantando por aí. Homens que Deus levantou para curar o povo, para trazer uma palavra de salvação,
para ter mudança no interior, está massageando o ego desse povo. Ah, você vai enricar, você vai casar. Gente, eu fiquei tão escandalizado que eu ouvi uma pessoa me relatando que uma pessoa da cidade me relatou o nome dela. Foi numa dessas cartomantes gospel. É uma mulher que diz que é pior do que a Kodak naquele tempo para revelar a foto. Que diz que revela tudo. Foi lá. Olha, eu quero saber o seguinte. O meu marido tá me traindo? A mulher, não, eu vou orar aqui, eu vou orar. Você vem daqui a pouco. Daqui a pouco você volte aqui. Que Deus vai me falar. Mal essa mulher saiu. Uma outra entrou na casa dessa mulher sem saber de nada. E ela falou assim, olha, eu queria saber o seguinte, eu tô saindo com um homem casado, o nome dele é fulano de tal. E era o bendito cujo, que era esposo daquela que entrou primeiro. Eu vim aqui saber se ele vai largar a família dele como me prometeu para casar comigo, ou tá me enganando. Aí a profeta disse assim, olha, daqui a pouco eu te dou a resposta. Ligou para outra e disse, Deus já me revelou. Tá te traindo com fulano, ciclano de tal. Aí a mulher largou o pau em casa, brigou, escafedeu tudo. Ligou para a profeta e disse, olha profeta, ele me prometeu que nunca mais vai sair com essa mulher. E a profeta pega e liga para outra e diz, Deus acabou de me revelar que ele não quer nada contigo. Que palhaçada é essa, gente? Deus está no meio de uma prostituição dessa? Qual foi o motivo de conversão dessas mulheres? Nada. Cartomante é? Quer saber de uma coisa ou outra é? Para, gente, para de ser criança. Para de ser criança. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Multiplicação da iniquidade já chegou no nosso meio. A palavra de Deus diz aqui, olha, Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, fariseus hipócritas, que se dizem ser homem de Deus, e a pessoa chega na sua igreja, arrasado, casamento destruído, no vício, e você, em vez de trazer a palavra da salvação, a palavra que liberta, e conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará, ensinar o verdadeiro caminho do evangelho, você vai fazer o cara fazer campanha. Olha, vamos orar aqui 5 sexta-feira, que nessas 5 sexta-feira Deus vai trazer a empresa de volta. Ele não está indo para lá, não é por causa de empresa não, meu irmão. Ele está indo para lá, é porque a alma dele vai para o inferno. E o nosso objetivo é levá-lo aos céus através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo há de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai fazer, ele vai te usar como homem e mulher de Deus para instruir esse novo que está chegando na fé a trilhar esse caminho de morte, de renúncia do Evangelho de Cristo, esquecer as coisas que para trás ficou. Se ele buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, as coisas que é necessário na vida dele, automaticamente vai ser acrescentado. Mas para de colocar pedra de tropeço na vida das pessoas. Para, gente. Querem se promover por causa do Evangelho. Ah, eu dei uma profecia ali para fulano, se cumpriu, agora fulano é grato comigo, e todo mundo agora vai vir atrás de mim. Quando Jesus fazia um milagre, ele pedia para não falar para ninguém. O evangelho atual, pobre, o evangelhozinho pequeno, cheio de invenção, cheio de escândalo, colocando pedra de tropeço para as pessoas tropeçarem no evangelho.
Mas ai daqueles, porque vem o escândalo. É melhor se matar, é melhor se suicidar, carimbar o passaporte para o inferno do que isso. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, o que vai acontecer então com a pessoa que escandalizar? Porque se o suicídio é pior, é melhor do que o que vai acontecer, eu falo, meu Deus, o que vai acontecer então? Ai! Ai! Daqueles que veem escândalo. Você pode ter até seu momento de fama aqui na terra, porque a Bíblia diz que muitos serão enganados. Existem os trouxas para ser enganado. Existe. E eles estão por aí, atrás de profetada, atrás de revelação, atrás de oração. Mas se converter ninguém quer não. Mudar de vida quer não. Muitos hão de serem enganados e vão pagar a mesma consequência. Quer dizer que Deus vai te livrar porque você foi enganado, coitadinho? Ah, eu fui enganado, coitadinho de mim, eles me enganaram. Não, meu irmão, não. Ele está falando que o amor de quase todos se esfriarão. Quase todos. Não é de todos, é de quase. Aquele, porém, que perseverar até o fim no Evangelho de Cristo, no Evangelho da renúncia, de aceitar o propósito de Deus para a sua vida, será salvo. Hão os que de ser salvo e hão de serem enganados. Se você está me ouvindo nessa manhã e é enganada, tem 1001 profecia na sua vida e nenhuma se cumpriu, é mentira desses falsos profetas, meu irmão. Esquece isso e se ajoelha aos pés de Jesus no seu quarto. Ora e diz: Senhor, ilumina minha mente, abre meus olhos, tira os tampões dos ouvidos, para que o Evangelho entre, para que eu contemple Jesus na cruz, o túmulo aberto, Jesus crucificado, o sangue de Jesus purificando meus pecados, Jesus ressuscitando, me dando a salvação em Cristo Jesus. É para lá que eu quero ir, é para os céus, é para Nova Jerusalém, é ter um encontro verdadeiro com Cristo. Peça isso, meu irmão. Largue de ser enganado com mentiras no Evangelho. E a pessoa se converte, vai para a igreja, de repente começa as regras. Não tem nada na Bíblia, regras. Não faça isso, faça aquilo. Olha, fizer isso, você vai para o inferno. É para o inferno. Ei! Ei! Está escutando? Ou você está com os ouvidos tampados? Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça a voz que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos. Endireitai os vossos caminhos. Escutem, povo. Pelo amor de Deus. Dê ouvido à voz do Espírito. Param de sustentar essas corjas de falsos profetas. Olha a vida desse povo antes de você pedir oração. Passa um mês investigando. Vai nas lojas e vê se está com o nome sujo. Vai no vizinho e pergunta como que ele é. Pergunta os filhos. Pergunta o esposo, a esposa. Vai lá e veja os frutos dessa pessoa antes de ser enganado nessa falsa religiosidade que muitos têm, que fala em nome de Jesus sem permissão, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia do poder de Cristo, não confronta ninguém, não leva ninguém ao batismo, não mostra frutos de vidas mudadas, restauradas, e que querem e amam o Evangelho até a morte, mas são bajulados, são idolatrados,
porque como uma bola de cristal, tenta adivinhar a vida dos outros, e quando acerta, é idolatrado. Ai de vós, porque nós estamos vivendo esse tempo, e Jesus disse que há de vir escândalos, e tem muitos que não vão para os céus, e não estão deixando muitos entrarem, fariseus hipócritas, falsos. Ele diz no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 8, tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, seguindo tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo e não de Cristo. Paulo ensinando os colossenses, Paulo nos ensinando, profetizando para mim e para você. Tente cuidado, muito cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, para que você não seja a presa, para que você não seja o alvo dos predadores. E eles fazem isso por meio de quê? De filosofias, de ensinos errados, de distorção da palavra, de meia verdade, assim como Satanás fez com Eva no jardim, pela sutileza enganou Eva. Ele falou a verdade. A árvore do conhecimento já diz conhecimento do bem e do mal, e ele ia ter esse conhecimento, mas ele falou de uma forma distorcida. Assim está o evangelho hoje. Eles lerem as páginas da Bíblia, mas distorcem ela, ensinam o que querem, doutores que apacentam a si mesmo, pastores que estão enriquecendo, fazendas, carros importados, mega templos, à custa do suor do pobre, da inocência do pobre. E você, pequeno ser, olhe para Jesus, peça a Ele revelação na sua vida. Esse negócio de pular, gritar, botar a mão na cabeça do outro, toda vez que vai orar, tem que ter revelação. Quem que disse isso? Me mostra na Bíblia isso, que toda vez que orar, tem que ter revelação. Jesus nos ensinou ao orar, entra no teu quarto, meu irmão, fecha a porta lá, ora em secreto, ora no fundo da tua alma, solta os monstros de dentro da tua alma para Jesus. Ora em secreto, a revelação está lá, em secreto. É ali que ele diz aonde que eu tenho que mudar, aonde que você tem que mudar. É ali que o Espírito Santo nos abraça. Essas rodinhas aí de fogo, de revelação, não passa de momento emocional. Alguns que é verdadeiro, alguns, e olha lá. Ah, pastor, você é incrédulo? Não sou incrédulo. Já vi coisas extraordinárias acontecer. Já vi em uma vigília lá na Jocum, Deus revelar para uma menina que tinha um missionário na Argentina, deu o nome do rapaz, aonde ele estava, que estava sendo perseguido, e nós oramos naquele momento. 4 horas da manhã, levantamos um clamor pelo aquele missionário. 3 semanas depois, quando nós abrimos uma revista de anúncio missionário, nós vimos um relato de um missionário argentino, cujo nome do qual nós oramos estava ali, relatando um momento de angústia que ele tinha passado e que Deus o livrara milagrosamente. Isso é revelação, meu irmão. Não é negócio de falar o que a pessoa quer. Eu quero comprar uma casa, carro, fazenda, dinheiro, eu vou me dar bem com fulano de tal. Para de brincar com o evangelho. Chegou o tempo. Você acha que não já foi demais? Ô, meu irmão, minha irmã, ouça o que o Espírito diz à igreja. Melhor lhe fora colocar uma pedra de moinho, que é muito pesada e grande, as pedras que moíam o trigo antigamente, amarre no pescoço
e se lance ao mar, do que você desviar um desses do evangelho com falso ensinamento, dizendo que se ele comer o pão consagrado, ele será abençoado. Se ele colocar a toalhinha na cabeça, será curado. Isso é escândalo, isso é pedra de tropeço. As pessoas vão acreditar no óleo, vão acreditar no pão, vão acreditar na moeda, vão acreditar no voto de dinheiro, comprar Deus. Ó Deus, te dou tanto, tu me dá tanto. Eu te dou minha casa, tu me dá duas. É, moedinha de troca. Com um Deus que não tá nem aí pro teu dinheiro. Quer teu coração. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Quem tinha ganância é quem o vendeu. Mas ao pagar o preço na cruz, ele não fez por moeda. Ele fez por cada alma. E a sua é mais valiosa do que seu dinheiro para ele. Ah, você tem que fazer um voto aqui, meu irmão. Traga tanto por semana. Para com isso. Você acha que Deus está lá no céu e fala: ô, coitadinho do meu filhinho, deu tanto, agora eu vou dar tanto para ele. Para com isso. A palavra bênção do original, barak, quer dizer, ele te dá força e capacidade para prosperar. Não é milagre não, tua conta bancária vai estar cheia no outro dia não. Se você tem 30 cheques devendo, não é no outro dia que vai não, vai trabalhar. Deus vai te dar força e capacidade e você vai prosperar. É isso que ele está falando. É isso. Ele diz: eu estou contigo na tua caminhada. Eu estou contigo, vai lá. Vá. Vá. O povo fala: Abraão enriqueceu em tudo. Sim, mas o quanto ele trabalhou, meu irmão, criando ovelha, boi de jumento. Trabalhou muito. Ele não ficava deitadinho na sua casa lá e o pasto crescendo, as cercas levantando sozinho. Não. Ai de vós, diz o Senhor. E para você que está caindo nessas armadilhas, você será julgado também. Talvez você está aí desviado do evangelho porque um pastor te humilhou. Aí a sua desculpa, o que você fica se justificando, é porque o pastor te humilhou e hoje você não quer ir para a igreja, você vai para o inferno por causa disso, meu irmão. Busque Deus, busque Jesus. Busque Jesus. O amor se esfriará de muitos. O evangelho virou uma oportunidade e não um chamado, e não uma renúncia. Evangelho significaria morte no tempo dos discípulos. Hoje significa ser reconhecido. Significa ir para a mídia. Significa casas, carros, fazendas, pessoas dobrando em seus pés. O evangelho antigamente significava renúncia, ser cerrado ao meio, ser crucificado de cabeça para baixo, ser lançado em caldeira de óleo quente. O evangelho significava arrancar as almas do inferno, do poder de Satanás, para a maravilhosa luz, e o próprio Satanás era o nosso adversário. Hoje Satanás está do nosso lado. O quê? Pastor? Tá! Quem é Mamon? Quem é o Deus do dinheiro? Satanás. E o que é que a igreja está ensinando hoje? Venha para cá que seus problemas financeiros serão resolvidos. Nós temos um Deus chamado Mamon aqui dentro. Venha. Ele está ou não está do nosso lado? Aí você vira para mim e diz: ô pastor, o que é isso? O que é isso não? O que é isso não? É Bíblia. Palavra de Deus. Evangelho autêntico e verdadeiro. A mediocridade do evangelho atual é essa. Não queremos o evangelho verdadeiro, queremos os frutos do evangelho. Todos querem os dons do Espírito. Ah, eu quero profetizar, eu quero falar em línguas, eu quero curar, eu quero ter o dom de discernimento, eu quero ter o dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque isso aí vai te elevar. Agora, quem quer os frutos? Quem clama pelos frutos? Quem se ajoelha e diga: Senhor, me dê os frutos. Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio.
Ninguém quer os frutos, que é mais importante. Porque os frutos mudam a minha vida. E os dons me elevam a um patamar maior à frente dos meus irmãos. E as pessoas querem os dons e não os frutos. Meu irmão, acorde. Porque é tempo ainda. Há tempo de voltarmos às veredas antigas. Há tempo de voltarmos ao evangelho autêntico. Há tempo de buscarmos Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele oferece. Há tempo de buscar a única e verdadeira promessa, a vida eterna. Há tempo de deixar de ser enganado como meninos. Há tempo de desmascarar os falsos profetas. Há tempo de dizer assim: eu irei perseverar até o fim e saberei da minha salvação. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Que Jesus tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus.